Olá, pessoal. Fábio Teixeira, diretamente aqui da Expo Empreendedor 2025, dentro dos estúdios da WK Produções. Estamos aqui com mais um convidado especial. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana e vamos aproveitar aí todo o conteúdo que esse cara tem para trazer para a gente. Eu estou falando de nada menos do que Paulo Bonfim. Paulo, prazer em conhecê-lo. Super prazer, cara. Uma alegria estar aqui. Paulo, ele é palestrante, empreendedor, mentor e especialista em liderança humanizada com resultado. Paulo, se eu esquecer alguma coisa, você complementa. Mas, começando aqui, a questão da liderança humanizada com resultado, cara. Fala um pouquinho pra gente o que seria isso. Quando se fala em liderança humanizada, né, Fábio? O pessoal já pensa liderança humanizada é ficar de mimimi, ficar de firula com o pessoal, né, ficar carregando gente no colinho e tal. Não é nada disso. Né? Se trata de que as pessoas querem hoje em dia ser bem tratadas e não tem nada mal nisso. Né? E, aliás, isso não é simplesmente ser bem tratado, tratar bem o funcionário por tratar bem o funcionário. É a forma que você faz as pessoas se sentirem engajadas, motivadas, conectadas com o seu negócio, com a sua missão. Então você precisa saber lidar bem. Já passou o tempo de que, sabe, um manda, o outro obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje em dia as pessoas, né, eu tenho clientes meus falando, Paulo, eu não estou perdendo funcionário meu para a concorrência, eu estou perdendo funcionário meu para o Uber, para o iFood. O cara prefere ficar dentro do carro trabalhando lá sozinho do que ter um chefe. Então, os líderes que querem construir alguma coisa, qualquer empreendedor que quer ter um negócio, precisa de gente trabalhando. E nada melhor do que gente feliz para produzir melhor. Né? E nesse quesito, o líder tem toda a responsabilidade do impacto que ele causa nas pessoas com quem ele trabalha. Então é importante aprender como eu melhoro o meu jeito para eu tratar melhor os meus funcionários, para os meus funcionários ajudarem a minha empresa a ter os resultados que a gente quer. Perfeito, perfeito. E aí, no caso, o seu tratamento com líderes. Um líder chega para você e fala, cara, eu estou tendo algum problema com a minha equipe, eu não estou conseguindo engajar a minha equipe, eu não estou conseguindo demonstrar ou passar aquilo que eu preciso. E aí você tem aquela... Exatamente. A dor dos líderes é muito essa, né? Que essa falta de engajamento está gerando justamente o quê? Alto turnover, rotatividade está alta. O pessoal chama a rotatividade de o assassino silencioso. Eu não sei se é tão silencioso. Tem hora que a coisa grita, né? As pessoas saindo, é uma dor muito grande. As pessoas estão sentindo que o funcionário passa o dia olhando para o WhatsApp, para o celular, ao invés de estar trabalhando, de estar cuidando do cliente, né? Tem que explicar 30 vezes a mesma coisa e ainda assim a equipe não entende. Tem um pessoal que está precisando ter certas conversas difíceis e o líder não está sabendo como fazer, porque tem medo de gerar um processo ou gerar um desagrado ainda maior num funcionário. Então é importante saber que existem técnicas para lidar com essas coisas, formas de agir para resolver esse tipo de coisa. E o que eu aprendi nesses meus anos dando treinamentos nisso é que os líderes também estão sobrecarregados de trabalho. Então não adianta eu chegar e dar uma coisa muito complexa, explicar uma coisa que o cara tem que revolucionar e transformar. Não, tem que ser alguma coisa que ele consegue colocar no dia a dia dele de forma prática. Então o líder tem que se sentir confortável em se transformar em alguém melhor e automaticamente o jeito de tratar as pessoas vai melhorar também. Muito legal. E assim, Paulo, tem alguma forma de levar isso, dar alguma dica, alguma coisa para o líder? Cara, você precisa ter algumas técnicas ou algumas características para que você possa ser um líder mais humano, um líder que seja mais engajador? Sim. Eu estou agora com uma palestra que eu tenho levado para as empresas que chama-se Liderança para Valer. E é justamente essa ideia, colocar a coisa na prática. E uma das coisas que eu deixo bem claro é que um líder ele precisa estar atento a 5 pilares importantes para manter sua liderança. O primeiro deles é lidere-se. O líder tem que começar liderando ele mesmo. Se você não cuida de você, se você não cuida da sua cabeça, do seu corpo, do seu estado emocional, do seu estado mental, você não vai liderar outras pessoas. As pessoas não vão fazer o que você fala, as pessoas fazem o que você faz. Então você tem que buscar melhorar sempre. O segundo passo é foco na equipe. O líder ele tem que entender que a equipe vem primeiro.
tem que dar uma atenção especial, tem que concentrar em ajudar as pessoas a terem resultado. O terceiro passo, que é muito importante, é a comunicação atitudinal. Um líder tem que se comunicar bem com a equipe, tem que saber falar, ser compreendido e ouvir também. Porque são diversas vozes, são diversas culturas, são diversos entendimentos que buscam esse líder e ele precisa saber como é que ele reage para cada uma delas. E, ao mesmo tempo, como que ele cria a própria cultura, a própria linguagem. Isso vem através da comunicação. Eu acho que o líder ele tem que estar transitando em várias tribos. Né? Você tem várias pessoas com várias características, né? E o líder ele tem que saber integrar aquilo. Né? Muitos líderes nesse quesito falam assim, Paulo, mas poxa vida, se eu tratar um desse jeito, eu tenho que tratar todos do mesmo jeito? E eu digo não. O maior erro que um líder comete é tratar os diferentes de forma igual. É quando você senta com o seu melhor funcionário e o seu pior funcionário e dá uma bronca nos dois por igual. Ou elogia os dois por igual. Quer dizer, um trabalha demais e tem que ouvir bronca. O outro trabalha de menos e recebe elogio junto. Como que é isso? Né? Ah, mas aí esse cara tem mais direito do que o outro? Sim, ele não está fazendo mais coisas, ele não está entregando mais resultado, ele não está mais comprometido. Claro que você tem que dar um tratamento diferencial. E muito líder se vê com medo de fazer esse tipo de coisa. Então, essa é uma das atitudes que fazem a diferença. Outra coisa, você quer ver, Fábio, por exemplo, é a questão da segurança psicológica, que é outro ponto fundamental. A pessoa se sentir à vontade, por exemplo, para apontar erros. Tem muito líder que fala assim, mas eu estou com as minhas portas abertas. Eu tenho as portas abertas para a minha equipe. Aí eu pergunto, mas tem alguém entrando? Não. Se a porta está aberta e ninguém está entrando, é porque o pessoal está com medo do que está lá dentro. Sim. Ou seja, precisa mudar isso. Criar uma disposição nas pessoas para virem procurar a pessoa e falar o que elas estão vendo de errado, o que elas estão ouvindo de errado, o que elas estão sentindo de errado, porque é você que pode fazer a mudança nesse quesito. E se as pessoas não vêm para reclamar, se elas não se sentem confiáveis para reclamar, é que nem o seu cliente. Se o seu cliente não está reclamando, não gostou de alguma coisa e não reclama, é porque ele não vai voltar. Exatamente. Então você tem que dar um jeito das pessoas virem, você acolher as reclamações, acolher as visões diferentes e ajudar as pessoas a continuarem fazendo isso. Paulo, assim, com a tua experiência, você acha que os líderes que nós temos hoje, nos dias de hoje, são líderes assim maleáveis para escutar a dor, né, a reclamação, o problema do seu liderado e assim ouvir isso e às vezes escutar até algum feedback negativo de forma aberta, ou você acha que... Não. Uma das coisas que isso que você está falando é ótimo, porque assim, primeiro, né? Quando eu falo que você tem que ouvir as pessoas, muito líder vai falar assim, cara, mas já estou atolado de trabalho, já estou até aqui de coisa para fazer, você quer que eu pare e fique ouvindo as pessoas? E eu digo, sim. Não precisa ser na hora que você está atolado, não precisa ser na hora que está pegando fogo em alguma coisa, mas em algum momento você vai ter tranquilidade. Você consegue separar um tempo na sua agenda? Faz isso. Falar, hoje eu não consigo falar com você, mas eu consigo falar na quarta à tarde, 15 minutos, pode ser, 10 minutos, pode ser. Só da pessoa saber que você vai dar atenção para ela e você cumprir isso, honrar com isso. Ou se eventualmente tiver algum problema, você remarcar, olha, não deu, vamos remarcar, e remarcar e fazer. Cara, as pessoas se sentem bem, se sentem melhor. E você tem que estar aberto a ouvir os problemas, as reclamações, porque, gente, de verdade, as pessoas falam assim, eu ouço crítica se a crítica for positiva. Não espera a crítica ser positiva, mas seja você positivo a respeito das críticas que você recebe. Nem todo mundo vai te falar manso, nem todo mundo vai te falar palavras bonitas. Não necessariamente só porque não está do jeito que você queria ouvir, não é verdade. E às vezes as pessoas vão falar verdades em palavras duras. E a gente precisa estar disposto a ouvir. Não precisa aceitar na hora, não precisa concordar na hora. Pensa a respeito. Se for verdade, faz alguma coisa a respeito sobre isso. Né? A gente quer manter os nossos clientes. O cliente que a gente tem é o cliente interno chamado funcionário. Se os seus funcionários não param na sua empresa, se os seus funcionários não se engajam na sua empresa, vai ser difícil você fazer o seu negócio crescer. Vai ser difícil você expandir o seu negócio. Porque a cultura não fixa, o aprendizado não fixa.
e você está sempre perdendo dinheiro contratando outras pessoas. É verdade. E a gente como empreendedor, tem aquele pensamento que o seu funcionário, o seu colaborador, ele é a apresentação da tua empresa. Você não consegue estar em todos os lugares, todos os momentos. Então, se você tem uma equipe que comprou a tua ideia, que sabe o que você quer fazer, que confia em você e quer seguir com você, a sua empresa vai estar sempre bem representada. Mas a partir do momento que você não conseguir trazer a sua equipe para perto de você, você vai ter que estar sempre ali perto, porque a hora que você precisar sair... Isso que você está falando é ótimo, Flávio. Esse é o último passo que eu coloco na minha apresentação, nessa palestra de liderança para valer, que é a competitividade colaborativa. Você tem que incentivar as pessoas a quererem se desenvolver e ter tranquilidade, confiança de compartilhar o que sabem. Saber que isso é positivo para o negócio e é positivo para elas. Então, uma das coisas que eu falo, né, eu ensino que existem 4 perfis, e nesse ponto eu trabalho um perfil específico de colaborador, que é o facilitador de conhecimento. O facilitador de conhecimento é aquele cara tagarela, aquela mulher tagarela, que todo mundo vai lá e pergunta para ela vira e mexe, está parando o trabalho dela para atender os outros. Às vezes você se invoca e fala, caramba, ela não termina as coisas. Minha sugestão é, diminui um pouco a carga de trabalho dessa pessoa e deixa ela falar. Deixa ela explicar. Deixa ela disseminar o conhecimento. Porque enquanto ela está ensinando os outros, você está economizando o seu tempo de ensinar. A sua hora, a hora do líder, é a hora mais cara. Se é você que está parando para ensinar as pessoas, você está gastando um tempo danado, um valor danado da sua empresa, e você tem um colaborador que conhece os processos, conhece a cultura e pode ajudar os colegas. Valorize essa pessoa. E reconhece isso na frente dos outros colegas para saberem. Compartilhar é bom. Aqui nós compartilhamos. Aqui nós compartilhamos o que sabemos. E nós não temos medo de perguntar. E não temos medo de falar. E é assim que a sua empresa cresce, se multiplica, quando mais pessoas acumulam esse conhecimento. Então deixa esse facilitador de conhecimento fazer o trabalho dele, que é disseminar o seu trabalho. Cara, muito bacana isso. Você falou da questão, você tem aquele cara tagarela, comunicativo, expressivo, extrovertido, é aquela pessoa que ela consegue engajar mais a tua equipe e passar conhecimento. Porque hoje a gente vem sendo bombardeado por inteligência artificial. Sim. E às vezes você tem dentro da sua empresa a inteligência natural, que é aquela pessoa que conhece o processo, conhece a tua metodologia de trabalho, vai passar isso e às vezes você só pensa no resultado. Você falou uma coisa bacana. Ah, mas você não está me entregando o resultado. Cara, mas você está trazendo tanta coisa, tanta experiência e tanto conteúdo para a sua empresa que muito melhor que o resultado que seria apenas uma coisa, ela traz para a equipe toda, né? Uma coisa que, nesse sentido, eu sempre falo para as pessoas, né? Então, eventualmente, o cara fala assim, poxa, a gente não tem um cargo para isso, não tem uma função para isso. Cria, porque você vai criar um cargo especial para uma pessoa desenvolver uma tarefa especial, que não necessariamente impacta lá no seu resultado final, que é entregar alguma coisa para o cliente, mas ela está entregando para o cliente interno, que são as pessoas das equipes, fazendo as pessoas crescerem. Então você precisa desse tipo de gente no seu negócio. Você precisa de gente que cuida da gente que está no seu negócio. Então você tem que criar alguns cargos especiais e dar espaço para essa gente crescer, entende? São erros desse tipo de fixar no quadro de funcionários, de cargos, etc. fixo, deixar ali estagnado, que muitos empreendedores perdem bons talentos. Esse cara vai sair. E com ele está levando o conhecimento, está levando a disposição de ensinar o que sabe, né? A outra coisa que eu ajudei um cliente recentemente, ele tinha um especialista técnico, e o cara chegou no teto de salário. Chegou no teto de salário, não tinha mais para onde crescer, não tinha mais o que ganhar de dinheiro o cara ali dentro daquele cargo. Chegou no top. E o cara está querendo mais dinheiro. Ele falou, a gente vai passar ele para o comercial, a gente vai passar ele para a gestão. Eu falei assim, mas ele tem perfil comercial? Não tem. Ah, ele tem perfil de gestão? Não tem. Cria um cargo acima do cargo que ele tem e paga mais para esse cara. Sim. Porque você vai ter um cara que vai continuar fazendo o que faz muito bem, ele não é diferenciado, ele não está acima de todo mundo. Tem. Então pronto, é que nem faixa preta.
Né? No karatê, o limite é a faixa preta, mas você tem a faixa preta, o primeiro dan, segundo dan, terceiro dan. Então você tem que criar outras coisas acima para manter quem é bom fazendo o que é bom. Perfeito. E é desse jeito que sua empresa também se mantém, porque se você perde esse tipo de talento, você vai contratar depois no mercado, você acha que vai pagar o mesmo preço que você pagava de salário para esse cara? Não. Então tem que ter uma mentalidade diferenciada. Tá? Trata os diferentes de forma diferente. Não pode tratar os diferentes de forma igual. Cara, Paulo, essa conversa foi maravilhosa, cara. Foi um prazer. Muito obrigado, Fábio. Eu que agradeço. A gente está aqui concluindo a entrevista do Paulo, mas aproveitando, Paulo, quem quiser entrar em contato com você, quiser conversar com você, conhecer mais o teu trabalho, como a gente te encontra, cara? Legal, me encontra nas redes sociais, Paulo Bonfim Oficial, tem meu canal do YouTube, meu LinkedIn, meu site, né? Você pode contratar para fazer uma palestra para sua equipe, um workshop para os seus líderes, ou uma mentoria individual para você mesmo, para você se transformar como um líder melhor. É só acessar lá ou liga no meu telefone no 11 99463 0907 e a gente se fala. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço, Fábio. Obrigado, gente. Pessoal, estamos encerrando mais essa entrevista aqui, mas tem mais, hein? A Expo Empreendedor 2025 continua rolando. Fica com a gente aqui na WK que daqui a pouco tem mais. Valeu!